Dando continuidade às fichas que você deve preencher, chegamos à ficha do imposto pago, imposto retido. Essa ficha ela é alimentada, certo? Em sua grande maioria por outros campos, mas também você pode ter feito um imposto complementar, certo? Então imagine que você fez pagamentos antecipados no código 0246, certo? Então você pode somar esses pagamentos aqui, por exemplo, imagine que eu tivesse pago R$ 800, um exemplo, tá certo? Então você consegue fazer essa informação. Imagine que você pagou também pelos dependentes, imagine que os dependentes pagaram R$ 100, aí o que acontece? O imposto no exterior não pode exceder a diferença que a gente tem do imposto devido. Então, nesse caso, você não teria como complementar, né, no caso, esse imposto pelos dependentes para o nosso caso. Então, isso geraria, em tese, uma forma, né? E aí aparece um alerta para nós nesse caso. Então, eu vou fazer a exclusão, né, do imposto pelos dependentes e aí fica tudo correto. Existe também uma possibilidade que é o imposto na fonte, certo? Que ele já tenha sido retido, né, conforme o artigo da lei 11.033 de 2004. Então, caso exista, você também pode preencher, certo? A próxima ficha a ser preenchida é a ficha dos pagamentos efetuados, tá? Essa ficha ela te leva aos pagamentos que são dedutíveis, certo? Então, quais são esses pagamentos dedutíveis? No nosso caso, nós temos as despesas com instrução no Brasil e no exterior, nós temos fonoaudiólogos, médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, médicos, dentistas, isso no Brasil. Temos os mesmos no exterior, hospitais, clínicas e laboratórios no Brasil e no exterior, plano de saúde no Brasil, pensão alimentícia judicial paga a residente ou a não residente, pensão alimentícia relacionada ao divórcio, né, separação e divórcio por escritura pública. Aqui, atenção, só vale aquela que é por escritura pública. Então, o que é que eu sempre indico? Se você tem feito uma... Se você fez um divórcio, minha sugestão é que ela seja referenciada, no caso, por meio de uma escritura pública. E aí é o processo judicial, mesmo que seja por que seja, digamos assim, consensual a separação, mas que ocorra essa informação judicial. Por quê? Porque isso faz com que você possa fazer esse desconto. Previdência complementar, contribuições para a previdência fechada de natureza pública. Aqui principalmente os novos, né, os novos servidores públicos federais, eles têm uma previdência complementar fechada de natureza pública e aí eles podem fazer, né, no caso, esse aporte, e aí o aporte é dedutível do imposto de renda. Nós temos o FAP, que é a aposentadoria programada, e aí tem algumas informações que não geram desconto para você, mas que a Receita coloca aqui, por quê? Porque caso você declare, ela cruzará a sua informação com a informação do da pessoa que recebeu de você, ou que você pagou nesse caso. Então,
Isso vai fazer com que essa pessoa pague imposto de renda. Quem é que é? São aqui os itens 60, 61 e 62, que são advogados, tá? Honorários advocatícios, para ações judiciais, exceto trabalhistas, para ações judiciais trabalhistas, para demais honorários, engenheiros, arquitetos e profissionais liberais, exceto advogados, administrador de imóveis ou corretor de imóveis, aluguéis, administrador de imóveis, corretor de imóveis, pagamentos por arrendamento rural e outros pagamentos que você queira listar. Na hora que você preenche esses itens do 60 ao 99, eles não têm influência alguma sobre sua declaração. Vou mostrar aqui um exemplo. Vamos imaginar que eu tenha pago a um advogado, tá? Vamos aqui. Imagine que eu paguei a Severino da Silva, tá? E eu paguei R$ 100 a Severino da Silva, por exemplo. Imagine, ó, cadastrei aqui o pagamento, tá certo? O que acontece, ó? Não influenciou nenhuma mudança no meu imposto a pagar. Aqui é só um exemplo, tá? Que eu fiz para que vocês pudessem saber. Então, aqui dessa forma, você não tem nenhuma influência, certo? Então, percebam essa diferença. Doações deixa eu só fazer uma coisa aqui também. Vamos imaginar que eu faça uma de instrução, por exemplo, vamos fazer aqui de médico. Aí é uma despesa do titular. Imagine que eu fiz para Antônio da Silva e o valor pago foi R$ 500, um exemplo, tá? O que acontece? Automaticamente, ó, o meu imposto, dado pelas deduções legais, ele reduziu, certo? Por quê? Porque é considerado uma despesa dedutível, a despesa do item 10. Então, nesse caso, eu teria esse benefício fiscal caso eu tivesse pago, né, para um médico. Esse aqui é aquele item que eu disse a vocês que muitas vezes nós adiamos. Nós temos a possibilidade de fazer uma despesa, tá? Uma despesa que muitas vezes auxilia na nossa saúde, mas que nós deixamos de lado. E aí eu sempre considero despesas médicas, exames, tratamentos dentários, que muitas vezes nós deixamos de lado, mas que elas produzem benefício fiscal. Então, se você controla a sua declaração de imposto de renda periodicamente, isso te ajuda justamente a você perceber essas informações e assim fazer com que isso possa te ajudar, tá certo? Se eu fizer aqui o verificar pendências, nós vamos ver que aqui nos pagamentos efetuados estão apontando aqui, ó, as duas ausências do CPF e do advogado e do médico, certo? Isso também impede, tá certo? Então, sempre é importante quando você pegar um recibo, quer seja ele de um médico, quer seja ele de um advogado, que este recibo ele conste, certo? Todas as informações, tá? Principalmente as informações do CPF, tá? Vou fazer aqui um exemplo só para a gente voltar. Vamos aqui voltar para o prestador de serviço, mas imagine que eu tivesse errado. Disse, não, não era um médico, era um dentista, tá certo? Foi um tratamento do titular. Imagine aqui que eu tivesse errado.
Só fazer aqui. Imagine que eu paguei os R$ 500, conforme nós tínhamos visto. Pronto. Quando eu colocar, ó, verificar pendências, aquela pendência ela saiu, uma vez que eu preenchi corretamente o CPF da prestadora de serviço, para esse caso, uma odontóloga.